Bom dia a todos. Obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos à nossa reunião virtual para a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2022. Alguns lembretes rápidos que a gente tem aqui antes de iniciar. Esse evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Aqueles que desejarem ouvir o áudio em inglês, é só clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela. A apresentação em português será compartilhada durante todo o evento. Para visualizar o documento em inglês, basta acessá-lo no site de Relações com Investidores, no endereço que está aparecendo aqui para vocês. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Quem quiser adiantar as perguntas durante a apresentação, pode encaminhar por escrito, clicando no botão Q&A. Também permitiremos que as perguntas sejam feitas pelo áudio, exclusivamente em português, após a apresentação. Você pode pedir para fazer uma pergunta, clicando no botão Raise Hand. Conosco hoje estão Ulisses Assis, diretor-presidente da BB Seguridade, e o Rafael, presidente, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Passo a palavra agora para Ulisses, que iniciará a apresentação. Ulisses, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês para falar sobre os nossos resultados do primeiro trimestre de 2022. Resultado que nos deixa muito feliz com a nossa performance, mostra muito aí da resiliência do resultado da nossa companhia. A gente já vem falando isso aí desde o ano passado, nas últimas divulgações, onde a gente esperava realmente que a companhia mudasse de patamar de resultado esse ano, principalmente por conta de um crescimento constante que a gente vem tendo no resultado operacional ano após ano, e em decorrência também do retorno do resultado financeiro a patamares de participação muito maiores do nosso resultado, a exemplo do que nós tínhamos lá até 2017, com Selic a 2 dígitos, né? E o que a gente vem falando realmente se materializa, um resultado financeiro encontrando um operacional em um patamar completamente diferente, o que robustece o nosso resultado como um todo. Mesmo com impacto severo aí em termos de sinistralidade no seguro rural, chegamos aí a um lucro líquido de praticamente 1,2 bilhão aí nesse primeiro trimestre, um crescimento de 21% sobre o ano de primeiro trimestre do ano passado. E além do resultado financeiro, né, que vocês podem ver aí na tela, 232 milhões, né, isso aí é superior ao reportado em todo o exercício de 2021, o que nos deixa mais felizes é a questão realmente da construção de um resultado bastante sólido e principalmente, né, construção desde já de um resultado do futuro, porque quando a gente analisa tanto em arrecadação de prêmios, quanto em previdência, quanto em capitalização, o nosso crescimento é bastante robusto e sustentável em termos de vendas. Nos seguros, por exemplo, nós emitimos aí 2,8 bilhões em prêmios, né? Isso é 19% superior à performance do primeiro tri do ano passado. Em previdência, chegamos a 13 bilhões em contribuições aí em um trimestre, também 21% superior ao mesmo período do ano passado. Capitalização retomando um papel de protagonismo da Brasilcap no mercado de capitalização, com 1,4 bilhão em arrecadação, 25% superior ao primeiro tri do ano passado. Então, realmente, números que nos deixam bastante animados aí na construção de um resultado cada vez mais robusto no curto e médio prazo. Um outro ponto que eu venho destacando desde a minha chegada na companhia é a nossa estratégia de parcerias, né? Eu tenho dito que o nosso principal canal sempre foi, e será o Banco do Brasil, e nós priorizamos muito esse canal, mas vem falando aí do nosso desejo de explorar outros canais de venda, e nesse primeiro trimestre, né, nós chegamos aí a 112 milhões em prêmios emitidos de seguros, o que representa 4% da nossa venda da emissão de prêmios totais em seguros. É um número ainda pequeno, mas que já nos deixa muito satisfeitos e mostra que a nossa estratégia de diversificação de canais está no rumo certo, né? A gente saiu praticamente aí de 0 parcerias em meados do ano passado para algumas 6 parcerias, mais precisamente agora, operando, o que já representa 4% do nosso total de prêmios emitidos, e o que a gente espera realmente que essas parcerias no médio e longo prazo vão ter cada vez mais uma participação significativa nesse nosso faturamento. Pode passar aí, Felipe, eu vou falar um pouquinho aqui, até de algo que tem nos ajudado bastante e até prestar contas para vocês, diante desse cenário, né, e principalmente aí do cenário que se avizinha de Open Finance, Open Insurance, que está avançando aí a passos largos,
e também no sentido de catapultar nossas vendas, né? Melhorar o nosso volume de vendas, tanto dentro quanto fora do canal banco. A gente continua aí na nossa trajetória de fortes investimentos na modernização tecnológica, né? Transformação digital. Vocês podem ver aí que o gráfico da participação do digital às nossas vendas, ele vem crescendo trimestre após trimestre. Chegamos aí no primeiro TRI de 2022 com 13,2% de participação. Aqui, de novo, né? A gente quer que esse volume total cresça, como ele vem crescendo. A participação do digital é uma consequência, mas a gente quer também propiciar todas as alternativas para que a rede do banco fisicamente venda muito, né? E eu acho que o mais importante aqui não é nem o tamanho da fatia da pizza, é que a pizza cresça, né? Isso é o que a gente tem conseguido. Mas, assim, quando a gente compara os números das vendas do digital com eles mesmos, né? A gente tem aí 31% a mais na quantidade de negócios realizados sobre o primeiro TRI de 2021. O que nos leva a crer que nossos investimentos em modernização vêm surtindo efeito, não só na melhoria de produtos e canais de distribuição, e principalmente na simplificação do processo de compra pelo cliente através do app do banco, mas também o investimento que nós temos feito em modelos analíticos, quando a gente analisa ali 733 milhões, né, de negócios gerados, suportados por inteligência analítica, o que é o equivalente a tudo que nós fizemos no primeiro semestre do ano passado. Então, assim, em um trimestre, nós conseguimos a mesma performance de um semestre inteiro. E aí, quando a gente traz aqui para essa prestação de contas também da nova arquitetura de TI, vocês podem ver lá em março de 21, nós tínhamos 10%, em junho, que eu acho que foi a primeira vez que eu falei da antecipação do nosso roadmap de entrega até o final de 2022, a gente ainda tinha 15% só dos produtos preparados para dentro dessa nova lógica de distribuição em todos os canais. Chegamos em março a 40% dos produtos e abril já chegamos a 48%. O dado não está aí, mas nós já estamos praticamente com metade dos nossos produtos, metade desse nosso roadmap cumprido. Investimos para isso, né, 93 milhões aí no primeiro trimestre, o que é 22% superior ao primeiro TRI de 21, mas como nós antecipamos na última divulgação de resultado, o nosso investimento esse ano para entrega 100% dessa nossa transformação digital vai passar de R$500 milhão. Tá? Então, nos próximos trimestres, a gente deve ter uma aceleração forte também desse processo, até para que a gente cumpra efetivamente o roadmap até o final desse ano. Por fim, eu quero falar para vocês um pouquinho, antes de passar para o Rafael entrar nos números, sobre a diversificação da nossa distribuição. Então, assim, chegamos a 112 milhões de prêmios emitidos, um número que a gente espera realmente que cresça bastante. Quando a gente analisa em termos de prestamista e seguros rurais, que foram o grande foco dessa nossa venda, 4% do total de prêmios emitidos de prestamista já foi via parceiros, principalmente Cobans, do Banco do Brasil, né? Nós lá atrás falamos um pouco dessa estratégia, e 8% dos seguros rurais já também emitidos fora do canal banco, e aqui com foco muito grande para áreas não financiadas, né? Que a ideia realmente é a gente avançar onde a rede do banco não chega. Saímos lá em dezembro de 21 com 2 parcerias firmadas operacionais, chegamos aí em março de 22 com 6 parcerias. Eu tinha prometido lá no final do ano passado que o nosso objetivo seria chegar a 10 novas parcerias operando até o final desse ano, e nós estamos avançando a passos largos e a gente espera entregar isso aí bem antes do prazo acordado, até porque a gente está buscando, e tem muitas frentes em andamento. Nós estruturamos áreas de prospecção de novos canais em cada uma das nossas companhias, seja Brasil Prev, Brasil Seg, Brasil Cap. Estruturamos também uma área, BB Dental, inclusive na Ciclic temos uma área também. Estruturamos também uma área aqui na Holding, via BB Corretora, para que a gente consiga integrar toda essa estratégia, né? Até porque muitas vezes um parceiro prospectado em um dos canais, em uma das empresas, tem no seu core a necessidade de um produto complementar, que a gente tem em outra companhia. Então, assim, é uma estratégia que a gente tem levado bastante a sério e tem buscado um processo bem fluido e integrado entre as companhias. E esperamos até anunciar aí nos próximos dias 2 novas negociações com parceiros especializados no atendimento atacado, já está em fase de assinatura de contrato, e a gente pretende avançar, é um gap que nós temos ainda dentro do nosso modelo de distribuição, e nós queremos avançar rapidamente também no segmento atacado, que a gente acredita que pode incrementar substancialmente nossas vendas, né? É uma estratégia, de novo, né? Ainda os números, quando a gente analisa o todo, são números pequenos, 112 milhões, frente a 2,8 bi, mas lembrando que nós saímos praticamente do zero. E a nossa ideia é que essa estratégia tenha continuidade, até porque nós acreditamos realmente que, em algum tempo,
em alguns semestres e anos, esses novos canais podem ter um papel bastante representativo, percentualmente, em termos de vendas totais da companhia. Vou passar para o Rafael falar um pouco dos números do nosso resultado, e aí fico à disposição dos senhores aí para as perguntas e respostas. Obrigado, Ulisses. Bom dia, senhores. Começando aqui pela primeira página, falando sobre o resultado, assim como o Ulisses antecipou, 1,2 bilhão de reais de lucro no primeiro trimestre, crescendo 21% em relação ao ano passado. A gente teve aqui uma contribuição, tanto do resultado operacional, mas mais forte ainda do resultado financeiro. O resultado operacional ele vem mantendo a tendência de melhora, mesmo com o evento de sinistralidade, que eu vou detalhar na página seguinte do Rural. Mas o resultado financeiro, ele volta aqui, né, a ter uma participação que a gente entende mais assim, adequada na composição do resultado total da companhia, representando aqui 20% do lucro. Alguns fatores que beneficiaram, né, o mais direto aqui, aumento da taxa média Selic, teve aumento de volume também na maioria das companhias, e também teve um efeito aqui mais, vamos chamar, ativo da nossa parte, que desde o ano passado a gente vem reduzindo a exposição a pré, aumentando a exposição no pós-fixado, né, que hoje chega em torno de 68% da carteira que está hoje marcada a mercado. Isso acabou gerando benefício aqui, quando a gente olha o resultado combinado das empresas do grupo, obviamente respeitando todas as limitações que a gente tem de ALM nas companhias, né? Algumas com uma, vamos chamar assim, uma flexibilidade maior para aumentar essa exposição pós-fixada, outras um pouco menos, mas de uma forma global, aqui a exposição pós aumentou significativamente, e isso beneficiou bastante o resultado financeiro. Um outro fator, né, e os senhores vão lembrar, se refere aqui à curva de juros, né, então a gente não só reduziu a exposição pré, mas o próprio efeito de abertura, né, a magnitude de abertura da curva de juros nesse ano foi muito menor do que a abertura que aconteceu no primeiro tri do ano passado, né, isso também acabou gerando uma marcação ao mercado menos negativa do que aconteceu no primeiro tri de 21. Aquele efeito já conhecido por todos, né, que é o descasamento temporal, ali na atualização dos ativos e passivos dos planos tradicionais de previdência. Nesse ano teve um efeito bem menor do que teve no ano passado, praticamente a metade, né? 52 milhões de impacto positivo nesse ano, contra 100 milhões de impacto positivo no ano passado. E a gente traz aqui sempre, né, aquele conceito, né, do resultado lucro normalizado, que segrega esse efeito, que, né, gera ruído apenas, né, de soma zero no tempo. Se a gente descontasse esse efeito, a gente teria aqui um lucro de 1,1 bilhão nesse primeiro TRI, crescendo 29%, né, bem acima dos 21% que a gente entregou na base contábil. Na próxima página, a gente trouxe aqui uma análise, né, da variação do lucro ano contra ano, segregada aqui entre os principais componentes, né? Então, a gente vê aqui, fica bem claro que os principais motores, né, desse crescimento do resultado ano contra ano, por aqui, primeiro, né, o aumento de prêmio-ganho nas operações de seguros, e aqui tem uma contribuição muito forte ali dos produtos de estoque, lembrando que o nosso resultado aqui em grandes números ele é composto 1/4 de vendas realizadas no período corrente, 3/4 de vendas realizadas em períodos passados, né? Então, aqui na Brasilseg, a gente vê o resultado, né, de todo esse esforço, né, e todo esse crescimento que a gente observou ao longo dos últimos anos, além do crescimento muito forte que a gente observou nesse ano, sendo os principais destaques aqui, rural, residencial e empresarial, que contribuíram para esse aumento no prêmio-ganho. O resultado financeiro, aqui eu já abordei, né, os principais motivos, né, do crescimento do resultado financeiro ano contra ano. Receitas de corretagem aqui também importante fator que contribui para esse crescimento, e que nada mais é do que a explicação que eu trouxe para prêmio-ganho, adicionada aí a uma recuperação ou um crescimento bastante robusto que a gente teve tanto no segmento de previdência como de capitalização, ano contra ano.
Receitas com taxa de gestão na Brasilprev, né, contribuindo aqui com 21 milhões de aumento no nosso resultado, vindo aqui tanto do aumento do saldo de ativos sob gestão, com o próprio incremento ali na taxa média de 2 basis points, né, quando a gente olha ano contra ano no primeiro TRI, né, que é reflexo ali de toda a estratégia de diversificação, aumento da exposição a multimercados e a introdução de produtos, né, na prateleira que agreguem mais valor para os nossos clientes. Então, se a gente soma todos esses efeitos aqui, né, a gente estaria falando aqui de um crescimento no resultado de 45% ano contra ano, tá? Ao invés dos 21% que a gente apresentou, né? Por outro lado, aqui, metade praticamente desse crescimento foi consumido pelo aumento da sinistralidade, que o Ulisses mencionou no início da apresentação, né, focada bastante no segmento rural, né? Que ainda assim, né, embora seja um efeito que ele se repete, né, constantemente ali, dependendo dos eventos climáticos, da magnitude, severidade e do tempo, né, de intensidade desses eventos, mas se repetem usualmente a cada 2 anos, né? Quando a gente observa aqui no gráfico no canto superior direito, a gente trouxe que, embora, né, a nossa sinistralidade tenha sido bastante elevada comparado com o ano passado, ou o ciclo passado, vamos chamar assim, olhando o ano safra, né, ainda assim ela foi bem menor do que a magnitude observada no mercado como um todo, tá? Isso evidencia aqui bastante, né, a robustez, a maturidade na nossa política de subscrição no risco de seguro agrícola. E uma vantagem competitiva que nós temos aqui de diversificação, né, desse risco, tanto territorial como de culturas, né, que nos permitiu aqui até uma sinistralidade praticamente metade do que a que foi observada no mercado como um todo, né? No gráfico no canto superior, no inferior direito aqui, a gente traz a dinâmica no último ano safra, né? Então, nesse ciclo, a gente observa que os eventos de sinistros eles se concentraram praticamente, né, quase que a totalidade no final do ciclo, o que beneficiou muito o ano passado, mas acabou prejudicando o início desse ano. Entretanto, aqui fica evidente, né, que o pico, né, ele se deu em janeiro, e a partir daí ele inicia uma tendência de queda bastante consistente. Abril, esse número ainda é bem menor do que o número observado em março, e agora a gente espera que não se repita nenhum evento desse tipo daqui para o final do ano, e isso é um dos motivos que a gente vai abordar mais para frente na apresentação, da expectativa de uma aceleração mais significativa no crescimento do resultado operacional da companhia nos próximos trimestres. Tá? Na próxima página, a gente traz aqui, começa a trazer os principais destaques, né, por operação. Então, na operação de seguros, crescimento de 19% de prêmios, o principal driver aqui, claro, foi o seguro rural, crescendo 45% ano contra ano. Residencial é um produto que a gente ainda entende tem um potencial enorme para explorar dentro do balcão banco, vem crescendo 31%, empresarial também foi um produto reformulado, também retoma um potencial enorme para explorar no segmento de a pessoa jurídica de forma geral, crescendo 14%. Tá? Então, um desempenho bastante robusto aqui, 2 dígitos na maioria das linhas de negócio, exceção aqui a queda do seguro prestamista, né, com uma retração de 11,4%, aqui acaba sendo reflexo do cenário que a gente tem enfrentado, né, um cenário de elevação de taxas, acaba sendo um ambiente mais difícil, né, para a colocação do seguro prestamista. No canto inferior esquerdo, os principais indicadores operacionais aqui de seguros, a gente observa essa piora no combinado, que aqui o motivo ele é bem claro, né? Aumenta a sinistralidade no seguro agrícola, muito embora aqui a gente tenha observado já uma melhora considerável no segmento de vida e prestamista, que deve se acentuar no comparativo ano contra ano a partir do segundo trimestre. O comissionamento ele teve uma redução de 3 pontos percentuais aqui, e o motivo que explica essa retração do comissionamento
é a performance do prestamista, né? Essa retração acaba não elegendo a companhia que é o pagamento, né, do bônus de performance, consequentemente a corretora, o recebimento desse bônus de performance, então por isso a redução desse índice de comissionamento. Vale ressaltar que abril, a performance tanto de Vira como prestamista foi bem mais saudável do que a gente observou aí no primeiro trimestre do ano. O índice de despesas gerais e administrativas, ele retraiu 2,5 pontos, né? E aqui o principal motivo foram as menores contribuições para o Fundo de Estabilidade e Seguro Rural, né? Obviamente é uma consequência direta do aumento da sinistralidade no segmento agrícola. Em termos de resultado financeiro, alta de 135%, né, que a explicação está bastante alinhada com aquilo que eu já comentei, aumento tanto de volume como de taxa, uma companhia que tem uma exposição pós bastante relevante, ainda maior do que foi no ano passado. E por fim, né, o aumento no prêmio ganho, o crescimento do resultado financeiro, eles acabam aí mais do que compensando essa alta da sinistralidade, permitindo que o lucro da companhia cresça 7% em relação ao primeiro trimestre de 21. Passando para a Previdência, a gente tem aqui um aumento na arrecadação de 21% ano contra ano, né, chegando aí a um volume total captado de 13 bilhões de reais. O índice de resgates, né, embora tenha essa alta de 1,8 ponto percentual em relação ao primeiro tri do ano passado, ele já demonstra uma redução, né, de 30 bases aqui em relação ao que foi observado no quarto tri 21, lembrando que esse índice seria sempre do trimestre anualizado. Abril, a gente observou uma tendência ainda mais positiva, tá? E muito embora a gente tenha apresentado esse aumento bastante forte de captação bruta, né, a captação líquida, ela caiu, né, foi negativa, vamos chamar assim, 500 milhões de reais no primeiro trimestre. Tá? Lembrando que aqui nesse primeiro tri a gente teve um caso pontual, tá? Um caso específico aqui de um cliente que acabou falecendo e a reserva acabou sendo revertida, né, praticamente a totalidade, né, para os beneficiários, uma reserva de 445 milhões de reais. Tá? Então, se não fosse esse caso pontual aqui, essa captação líquida ela teria sido praticamente zero, né, no ano contra ano e não negativa em 475 milhões de reais, que é o valor cheio. Tá? Reservas crescendo 5%, período de 12 meses, com a participação de multimercados aí atingindo 32,5% do total de recursos geridos de IP e VGBL. A taxa média de gestão, com essa mudança, né, no mix dos ativos sob gestão, ela melhorou aqui 2 basis points, crescendo em relação ao primeiro tri de 21, e por isso as receitas, né, cresceram 6%, né, um ponto percentual acima do crescimento do saldo de reservas. O resultado financeiro foi positivo em 193 milhões, ante resultado negativo no primeiro tri de 21. Tá? Aqui na Brasilprev é uma daquelas companhias que eu falei inicialmente, onde a gente tem uma limitação maior de ALM, então a gente não pode mudar, né, significativamente essa composição, e ali, pelo contrário, né, a gente teve um movimento inverso, né? A gente tinha uma exposição pós maior no ano passado do que tem nesse ano. Motivo que explica, né, a variação desse mix é que no ano passado, no primeiro semestre, foi o período que a gente concentrou os aportes de recursos e a captação na debênture subordinada. Então, leva-se um tempo, né, até a companhia conseguir alocar todo aquele montante de recursos que ficou em pós no primeiro semestre do ano passado. À medida que o tempo foi passando, a gente foi conseguindo realocar esse recurso em NTNBs, né, que é o que faz sentido para a companhia, uma vez que a nossa obrigação está vinculada à inflação. Tá? Então, o que explica aqui essa alta do resultado financeiro na Brasilprev, na realidade, é que é uma magnitude menor de abertura da curva real de juros, tá, do que aconteceu no primeiro tri do ano passado. Por isso, esse resultado mais forte nesse primeiro tri de 22. Tá? E aí a gente tem essa composição de fatores, né? O crescimento de 6% nas receitas, uma melhora que nós tivemos no índice de eficiência, né? Em torno de 0,2 pontos percentuais. Somada aqui a esse crescimento do resultado financeiro, o lucro cresceu 57%. Tá?
Então, em termos da composição e destaques no segmento de previdência, né, hoje a gente já tem 23 bi na carteira movimento, que é aquela carteira dinâmica de alocação, né, o cliente escolhe alguns perfis de risco e a alocação entre esses fatores de risco, ela ocorre de forma dinâmica, já representa 7% do total. Temos aqui hoje já 9 bi em fundos na arquitetura aberta, com 13 gestores independentes parceiros, né, representando aí 3% do total de AUM de PIV, e 7 bi investimento no exterior, né. Quanto a capital, que foi uma preocupação naquele cenário de transição, né, 2021, hoje a gente já opera com uma folga considerável aqui de 2,4 bilhões sobre o capital mínimo regulatório, uma solvência de 183%, e um hedge no indexador na ordem de 83% dos ativos indexados à IGPM. Tá? Passando para a próxima página, capitalização, aqui os principais destaques, né, crescimento de 25% na arrecadação, o financeiro teve uma melhora considerável aqui, 23% de alta, com alta de 40 bases na margem financeira. Tá? Aqui é fruto da mudança no mix, aqui é uma companhia onde a gente tem uma liberdade maior para trabalhar a composição entre pré e pós, então se beneficiando aí bastante da alta da taxa Selic, considerando essa mudança na composição dos ativos, e uma menor impacto de marcação a mercado vindo da abertura da curva nominal de juros aqui. E por conta dessa melhora do financeiro, a gente observa aqui um aumento de 10% no lucro em relação ao mesmo período de 2021. Na operação de seguros odontológicos, a gente tem aqui um crescimento de 4% nas receitas, com uma melhora de 20 bases na margem EBITDA, e o lucro crescendo 22%, né? E aqui o principal fator que explica esse crescimento mais forte do resultado está atrelado diretamente ao aumento da taxa Selic e o ganho que a gente teve no resultado financeiro da companhia. Na página seguinte, página 13, falando da corretora, aumento de 10% nas receitas de corretagem. Os principais fatores, né, aqueles que eu já expliquei inicialmente, né, desempenho extraordinário de seguros rurais, residencial, empresarial, e o próprio crescimento da arrecadação tanto de previdência quanto de capitalização, né, esses foram os principais motores do crescimento da receita de corretagem. A margem líquida cresce 1,6 pontos, né, e por isso o lucro acaba crescendo num ritmo superior ao crescimento das receitas, e aqui a explicação direta está relacionada ao resultado financeiro, né, levando em consideração aqui que praticamente 100% dos ativos da corretora eles estão com remuneração vinculada à variação DI. Página 14, para fechar a apresentação, aqui nossa prestação de contas quanto ao guidance de 2022. Então, a gente observa no primeiro indicador, resultado operacional, né, não juros, a gente entregou um crescimento de 7,7%, no intervalo de 12 a 17. Aqui fica claro o principal motivo, né, para a gente não ter ficado dentro do intervalo de estimativas, que foi a sinistralidade do seguro agrícola, mas a gente, dado o cenário, né, que a gente espera daqui para o final do ano, a gente já deve convergir para esse intervalo do guidance no segundo trimestre já. Tá? Então, não há motivo algum que nos leve a rever estimativa de crescimento de resultado operacional, pelo menos agora. Né? Em prêmios emitidos, uma superação considerável aqui, né? 18,8%, o teto das estimativas em 15%. Aqui o principal o fator que levou esse desvio das estimativas foi o crescimento do seguro rural. É algo que a gente vai acompanhar a evolução ao longo do segundo trimestre para reavaliar posteriormente, né, esse intervalo de estimativas, se ele está adequado ou não, à medida que o ano a gente vai evoluindo ao longo do ano. E por fim, variação das reservas de previdência. Na Brasilprev, a gente entregou um crescimento de 4,1% em 12 meses, um intervalo de 9 a 13. Então aqui a gente tem uma peculiaridade, um cenário bem atípico que a gente está vivenciando, onde o comparativo ano contra ano aqui ele acaba não sendo mais adequado. Né? Por quê? Porque a reserva no ano passado ela acabou variando muito pouco. Né? Então a gente espera que essa taxa de crescimento ela acelere ao longo dos trimestres desse ano.
Se a gente for considerar aqui, né, só a variação da reserva, lembrando que o ponto de referência de crescimento é dezembro 21, né? Então, se a gente olha março contra dezembro de 21, o crescimento foi de 2,6% em 3 meses somente, né? Então, se a gente simplesmente manter essa taxa de crescimento ao longo do ano, ela já vai ser suficiente para convergir aí para o meio desse intervalo, que é esse número de referência que a gente trouxe aqui, 10,7%. Né? Então, a gente está hoje com um desvio, mas nós não observamos nenhuma evidência que nos leve a crer que essa estimativa precise ser revisada, dado que a simples manutenção da taxa de crescimento já é suficiente para convergir para o intervalo de estimativas ao longo do exercício. Bom, senhores, esses eram os principais destaques que nós gostaríamos de trazer aqui na apresentação e podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Rafael. Lembrando que quem quiser fazer uma pergunta por áudio em português, só clicar no botão Raise Hand e liberar o microfone quando for autorizado. Quem preferir pode mandar pergunta por escrito também, em português ou inglês, clicando no botão Q&A. Se a gente não tiver tempo de responder no ao vivo as perguntas por escrito, a gente manda por e-mail no final aqui da tela, tá bom? A primeira pergunta que a gente tem aqui é do Antônio Ruê, do Bank of America. Antônio, por favor, pode liberar o seu áudio e fazer a pergunta. Bom dia, pessoal, tudo bem? Parabéns pelos resultados aí e obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. 2 pontos aqui do meu lado. Primeiro, no crescimento de prêmios, vocês mencionaram talvez reavaliar o guidance, né, para o crescimento de prêmios no segundo TRI, dado o forte crescimento de rural no primeiro TRI. Eu queria que vocês explorassem um pouco melhor a performance, a expectativa, né, da performance de vida e de prestamista, né? A gente continua vendo os prêmios de prestamista cair no ano a ano e vida crescendo ainda num ritmo aqui de high single digits. Então, se vocês puderem explorar um pouco melhor a dinâmica comercial desses 2 produtos, seria ótimo. E um segundo ponto, ainda no guidance, seria o crescimento de reservas técnicas aqui. É igual a gente falou lá no call do primeiro TRI, esse guidance ele implica, né, um net inflow muito próximo a zero, dado um carrego aqui, né, dado a taxa de juros para o ano. Então, eu queria que vocês explorassem um pouco melhor também a estratégia no produto, né, dado que vocês já consideram um ambiente muito agressivo, né, no próprio guidance. Qual que é a estratégia de vocês para conseguir reverter e qual que é a visão para o próprio business? Obrigado. Ok, Antônio, obrigado. Eu vou começar a resposta aqui, depois o Rafael pode complementar, principalmente na segunda questão. Mas falando um pouquinho aqui da questão dos prêmios emitidos, né, e explorando um pouco o mercado de vida e prestamista. O prestamista, como nós sabemos bem, está muito atrelado à questão das próprias condições do crédito, né? E aí a gente percebe até pelos balanços também dos outros players de mercado, que até pela própria elevação da Selic, isso de certa forma trouxe um impacto direto no crédito e o volume realmente de prestamista ele tem caído aí praticamente em todas as seguradoras ao longo do ano. Eu te diria até que nós sofrendo um pouquinho menos que os demais, mas ainda assim com crescimento, com uma performance aquém do que a gente imaginava, mas principalmente por conta dessa questão de ser muito sensível ao próprio crédito e a Selic impactar fortemente em relação a esse apetite, né? Em relação ao Vida, nós experimentamos aí desde o lançamento da nossa nova linha de seguros para a Vida, um crescimento muito acima de mercado, né? Nos primeiros 3 meses desse ano, aí efetivamente nós tivemos um crescimento mais baixo, mas até por conta de algumas readequações internas, aqui em abril a gente já notou uma reação muito forte das vendas de vida e até mesmo do prestamista, tá? O prestamista também em abril veio com uma perspectiva de venda mais forte e a gente espera aí que as vendas do Vida acelerem consideravelmente aí a partir desse segundo trimestre. Nós estamos muito otimistas, até porque dentro desse contexto que eu tratei com vocês, a nova linha de produtos foi muito bem recebida pelo mercado e pela dinâmica que nós temos adotado com a própria rede do Banco do Brasil, a gente realmente espera que essas vendas, e já percebemos isso desde abril, início de maio, a gente já vem num outro patamar de venda em relação à Vida.
No prestamista, como eu te falei, ainda que muito sensível ao crédito, a gente também veio em abril numa crescente. Estamos adequando o nosso portfólio aí dos prestamistas PJ e até mesmo do prestamista estoque, não o prestamista slip, que é contratado no momento da operação, de uma forma que a gente possa capturar o máximo de negócios e prêmios possíveis, dando alternativas para a rede do banco trabalhar essa base de clientes aí, inclusive com operações contratadas anteriormente, e aí o prestamista estoque é uma boa alternativa, tá? Quer falar um pouco da questão da Previdência, Rafael? Bom, sim, Antônio. Com relação ao guidance, tá, de crescimento de reserva de previdência, está correto, tá? Ali está implícito, dentro das premissas, é um net inflow muito próximo de zero mesmo, tá? Por conta do próprio cenário que a gente está vivenciando, o que a gente tem observado, né? Meio que o efeito é direto, né? O aumento da inflação, né? Por consequência ali também nível elevado de endividamento, ele acaba gerando uma certa compreensão na renda disponível e a capacidade de poupança da população, né? E isso está acontecendo em termos globais, né? Não é algo que um cenário doméstico, né, somente. Então, por isso, a gente prefere ser mais conservador hoje na estimativa, né, de crescimento de reservas, justamente por conta do contexto que a gente está vivenciando. Tá? À medida, né, em que os meses vão passando, se a gente identificar que existe oportunidade, que esse cenário está mudando, nada impede, né, a gente revisar esse intervalo. Por enquanto, esse não é o nosso cenário base. Por enquanto, o cenário base é manter como está, embora a gente tenha uma perspectiva de crescimento, né, por conta de accrual de juros nas reservas superior àquele que a gente previa inicialmente no ano, a gente tem ainda um cenário bastante desafiador em termos de captação líquida, tá? Por isso a gente prefere ser conservador nesse instante inicial agora. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Desculpa, acho que você mencionou a questão do seguro rural lá na primeira questão e eu esqueci de mencionar. Mas o seguro rural, nós também estamos bastante otimistas, tá? Até porque vem um novo ano safra por aí, né? E a gente tem hoje no cenário de seguros rurais, primeira parte negativa de se pagar muito sinistro, mas ao mesmo tempo todo o pagamento forte de sinistros eles vem acompanhado de um aumento na demanda, né? Então hoje eu te diria que o mercado está muito demandante. A concorrência é bastante, eu te diria, não diria nem conservadora, mas só um pouquinho, deixa eu mas a concorrência com oferta até menor do que realmente a gente tem tido de procura. Então, obviamente que mantendo todo o nosso patamar de subscrição, que tem se mostrado bastante efetivo, né? Vídeo os dados que o Rafael trouxe recentemente, mas nós vamos aproveitar bastante essas oportunidades dentro de uma política de subscrição bastante efetiva, mas a gente imagina aí espaço para capturar bastante receita nesse mercado, extremamente demandante, mas ainda assim, quando comparado com mercados mais desenvolvidos, ainda muito baixo, né? De novo, a gente vai falar aqui de uma penetração de 15% de seguros no Brasil, frente à área plantada, quando comparado com os Estados Unidos, 80%. Então, assim, a gente tem um mar de oportunidades nesse mercado e nós vamos explorar aí ele com bastante, te diria, com bastante responsabilidade, mas ocupando o nosso quinhão aí, que a gente entende ser de direito, até porque a nossa capilaridade também ajuda muito nessa distribuição aí no país todo. Super claro. Obrigado, pessoal. Próxima pergunta vem do Caio Prato, do BB UBS. Caio, pode liberar o microfone, por favor? Bom dia, pessoal. Bom dia, Ulisses, Rafael, todo o time. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up na questão do Antônio em relação ao prestamista. Queria saber se vocês poderiam detalhar um pouquinho mais se essa contração de fato é mais devido ao menor volume de crédito vindo do Banco do Brasil como um todo, se isso é por conta ainda do ticket médio menor pelo produto novo que vocês lançaram recentemente, que foi acho que ano passado, ou por conta de queda de renegociações. E aí, se você puder falar um pouco mais como é que vocês estão vendo o apetite do Banco do Brasil em relação ao crédito ao longo desse ano.
E também o Ulisses mencionou o prestamista para PJ. Dado que o governo aprovou recentemente o novo Pronamp, queria saber se vocês poderiam nos lembrar se vocês atuam ou não nessa linha e os motivos para isso, se podemos esperar algum upside vindo dessa linha também. Bom, Caio, começar aqui a resposta, depois, por favor, se quiser complementar, mas hoje, o que a gente observou ao longo desse primeiro trimestre, tá? A nossa penetração nas linhas elegíveis, a colocação do seguro prestamista, ela não mudou, tá? Então, o que ocorre, né? A originação de crédito em algumas linhas, né, que a gente foca na colocação do seguro prestamista, e é o consignado especificamente, ela foi menor, né, do que aconteceu no primeiro TRI de 21, o que é natural por conta do simples movimento, né, que a gente vinha observando nos últimos ciclos de redução de taxa. Há uma demanda maior de clientes pela renovação do crédito numa taxa mais baixa. Quando esse ciclo se inverte, né, ou às vezes nem precisa inverter, né, o simples fato de manter as taxas, esse movimento de renovação, né, em busca de uma taxa menor e um principal maior, ele cessa, né? E aí o momento que a gente tem, que é o mais propício para fazer o cross-sell do seguro prestamista, que é o momento da originação do crédito, né? Seja crédito novo ou na renovação de um crédito vigente, esse momento ele não ocorre, né? Porque o cliente não busca mais pela renovação. Então, isso explica aqui essa queda do volume de prêmio emitido de prestamista quando a gente olha a primeira TRI 22 contra a primeiro TRI de 21. Tá? Desculpa. Tinha mais uma pergunta que você fez, né, Caio, sobre Pronamp. A nossa atuação no Pronamp, ela é bem residual, tá? A gente não dá ênfase nessa linha, tá? Tá legal. E aí, enfim, só para entender melhor, tem algum motivo para vocês não ter tanto otimismo com essa linha? E por fim, a minha segunda pergunta é mais específica sobre as mudanças de reserva técnica que a gente viu na Brasilseg nesse trimestre. Houve uma reversão de reserva técnica agora nesse primeiro TRI, né? Só queria entender melhor se isso é devido aos eventos no segmento rural ou se teve algum outro efeito on-off e se a gente pode esperar uma normalização daqui para frente também. Nenhum motivo especial não, tá? A gente simplesmente prefere manter a nossa atuação nas linhas não direcionadas, tá? Esse é o nosso modelo de atuação. Em relação à sua segunda pergunta, me desculpe, a mudança no perfil das reservas técnicas da Brasilseg, você mencionou? Isso, teve, eu acho que uma reversão de reserva técnica na Brasilseg nesse trimestre, só queria entender melhor se foi por conta dos efeitos do rural ou se é algum outro específico. Bom, preciso detalhar um pouco mais, tá? Mas a dinâmica que aconteceu ao longo do primeiro trimestre, a gente tem um volume natural de reversão maior de prêmios ganhos, né? Principalmente do prestamista, né? O que ocorre? O prêmio emitido, ele acaba sendo diferido no prazo de 5 anos, né? À medida que o prêmio emitido, ele cai, né, o volume de originação de prêmio emitido ele se reduz, o volume de reversões de prêmio ganho vindo de operações passadas supera o volume de constituições, tá? Porque eu tenho menos prêmio entrando e mais prêmio sendo reconhecido, tá? Então, esse é um dos fatores que explica essa redução na variação da reserva técnica, tá? Agora, se tiver alguma mais específica, aí eu precisaria de um detalhamento um pouco maior de qual a reserva, se é IBNR, PSL, ou coisa do tipo, que eu acredito que essas reservas, eu não tenho o número agora de cabeça, mas elas tiveram um movimento contrário, essas aumentaram, tá? Que me vem à cabeça agora de reserva que pode ter tido esse comportamento é de PPNG do prestamista. Legal, perfeito. Super obrigado, Rafael. Caio, só complementando aqui apenas um ponto do que o Rafael trouxe, em relação ao prestamista, como eu falei, a gente tem trabalhado as outras alternativas, que não só o prestamista SBIP, e nós estamos muito atentos ao mercado em relação a preço, tá? Então, assim, nós estamos analisando aqui várias possibilidades de
através de pesquisas de mercado aí, de a gente poder fazer alguns ajustes em termos de preço, o que a gente espera aí que também nos ajude a alavancar um pouco mais, tá? Nesses próximos meses. Como eu te falei, em abril a gente já percebeu um incremento forte na contratação de prestamista e estoque, mas essa questão aí da nossa atenção ao preço também deve trazer algumas possibilidades, até porque realmente o produto novo, ele é um produto mais barato, mas ainda assim precisamos estar muito atento em relação ao que a concorrência tem praticado e a gente vê o espaço aí para poder mexer um pouquinho nisso, tá? Perfeito, super claro, Ulisses. Obrigado. Próxima pergunta vem do Thiago Binsfeld, da Goldman Sachs. Thiago, pode falar, por favor, abre o microfone. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, em relação à sinistralidade no rural. Vocês trouxeram bastante detalhes na apresentação, mas eu queria mais projetar daqui para frente, como vocês esperam que seja o segundo trimestre, se existe alguma possibilidade de reversão de sinistro, e também se vocês puderem falar um pouco de uma forma mais ampla como é que está o risco climático para esse ano, né? Principalmente considerando que acho que tem uma safrinha por acontecer, se existe algum momento certo para a chuva, de forma que não ocorram maiores aumentos na sinistralidade do rural. Obrigado. Tiago, com relação à sinistralidade, né? O efeito Laninha persiste, mas ele vem perdendo intensidade. Então, hoje não há nada que nos leve a crer a um novo evento, né, de magnitude similar àquele que a gente observou agora no primeiro tri, tá? Muito pelo contrário. Desculpa, eu só perdi o início da sua pergunta. Eu perguntei um pouco em relação ao segundo trimestre também, se existe alguma possibilidade de reversão de sinistro. Reversão. Perfeito, Sim. perfeito. Existe, hoje a gente está com um volume ainda, talvez, vamos chamar assim, em termos de quantidade de sinistros, é o maior que a gente já recebeu na história, né? Então, a gente está processando todos esses pagamentos, fazendo as perícias e reavaliando. A princípio, a possibilidade existe, mas eu classificaria como um valor residual a ser revertido, tá? Não apostaria hoje, né, data base, março 22, desculpa, num volume muito grande de reversão para o segundo tri, não. O que a gente já percebeu efetivamente, Thiago, é que abril realmente o aviso já foi muito abaixo do que vinha acontecendo e para maio mantendo essa tendência, então realmente a gente espera aí estar dentro da normalidade, tá, nesse segundo trimestre. Tá claro, obrigado, pessoal. E aí, se me permitirem uma segunda pergunta, especificamente para o Ulisses, queria só que trouxesse um pouco mais de detalhe a respeito das parcerias. Se puder trazer algum exemplo de parcerias que vocês tenham no rural e no prestamista. E a segunda parte das perguntas, se vocês esperam buscar parcerias também em outros produtos, em especial vida. Obrigado. Sim, obrigado pela pergunta, Thiago. Assim, nós dividimos a nossa frente de atuação aqui foram três frentes, né? Uma dessas frentes é exclusivamente para a gente operar de uma forma muito mais efetiva os canais de distribuição complementares que o Banco do Brasil tem. Eu te diria que Cobans é o nosso principal foco dessa frente, porque o banco tem 19 mil Cobans, né? Sendo desses aí 5 mil negociais, que diretamente vendem crédito, consórcio e outros produtos, e agora seguros, e 14 mil transacionais, que aí é desde aquele comércio que recebe uma conta de luz ou um boleto de qualquer cliente, tá? Então, assim, de que forma nós podemos explorar melhor esses canais? Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos nenhum produto sendo vendido nesses canais. Começamos com o prestamista, tá? Nesse primeiro trimestre, aí, as vendas muito focadas no prestamista, e estamos adequando uma série de outros produtos, inclusive produtos da Cyclic, para que sejam, para que possam ser vendidos nesses canais de Coban. Claro que isso requer um esforço tecnológico forte de integração. Isso aí, obviamente, exige de nós formação, exige promoção de vendas, uma série de coisas que nós estamos cuidando para que esses canais passem a ser representativos. Inclusive, adequando o portfólio. Porque quando eu falo de canal transacional, principalmente Coban transacional, eu preciso de um produto low cost de facílimo entendimento, seja do vendedor, seja do comprador, porque o momento de venda ele é muito rápido, tá? Então, a gente tem usado toda a nossa expertise aqui em termos de distribuição para a gente poder adequar esses canais o quanto antes, né?
para que a gente consiga fazer esse volume, um volume de vendas mais expressivo. Por exemplo, o Vida, que você acabou de trazer, é um produto que dá para ser vendido nesses canais. A nossa outra frente foi muito focada em relação aos seguros rurais como um todo. E aí, nessa linha dos seguros rurais, nós fechamos parcerias com várias cooperativas, né? Eu acho que nós anunciamos recentemente aí a Bela Agrícola, a Coopercitos, a AgroGalaxy, através até da corretora Alper. Temos várias outras cooperativas grandes de crédito, cooperativas rurais, que estão se juntando a essa nossa gama de parcerias. E, além disso, nós também estamos com um foco muito grande em cima dos Cobans Agro. O que são os Cobans Agro? São aquelas assistência técnica local, o agrônomo local que presta serviço para esse produtor há muitíssimos anos. Muitos deles, inclusive, são credenciados do Banco do Brasil e que não faziam a comercialização de seguros rurais. Então, assim, hoje nós temos 200 correspondentes bancários agro nessa frente de atuação com seguros rurais, também operando. Quando eu trouxe até os números aqui de produtividade, até por isso nós estamos focados muito em área não financiada, para não ter essa concorrência entre todos esses canais que nós estamos aportando com o cliente que já está sendo bem atendido aqui no Banco do Brasil, né? Como eu disse, a ideia é crescer a pizza, não é dividir fatia. Então, assim, essa é uma outra frente forte. Hoje nós temos 200 Cobans Agro cadastrados dessa forma, além das cooperativas, e nessa linha das assistências técnicas, nós queremos chegar a 500, tá? Essa é a nossa grande ambição, até o final do ano chegar aí com 500 operando efetivamente. A nossa outra frente, né, a nossa terceira frente, aí ela é focada realmente em parcerias com bancos, sejam eles digitais, bancos tradicionais, né, em grandes empresas varejistas, que tenham capacidade de distribuição dos nossos produtos. Então, a gente vem fechando algumas parcerias aí, recentemente fechamos com a DOTS, voltamos a parceria com os Correios, focada em capitalização. Vamos anunciar 2 aí nos próximos dias voltadas para o atacado. Temos alguns bancos bastante avançados, tá? Bancos digitais para venda de previdência, para venda de seguros, inclusive. E, assim, um deles, inclusive, já está assinado, nós não divulgamos ainda porque não tem produção. Então, assim que a gente tiver operacionalmente prontos para produzir, a gente vai comunicar também a mercado. Mas, efetivamente, essas 3 frentes estão muito bem definidas, integradas entre as companhias, e a gente vê um complemento de portfólio muito interessante entre as nossas companhias. Tá? Muitas vezes, uma parceria que é prospectada lá pela Brasilprev, né, que tem uma equipe específica de prospecção de negócio, ela pode ter complementariedade com produtos da Brasilseg, e aí a gente pode embutir lá seguro de vida, residencial ou outros, dependendo do perfil do parceiro, né? Mas é uma estratégia que a gente tem apostado muito. Como eu te disse, nós saímos praticamente do zero, né, em julho do ano passado, e a gente já chega a 4% da emissão de seguros, que parece pequeno, mas para quem saiu praticamente do zero já é um número representativo, e a gente espera que ele seja muito maior no médio e longo prazo, tá? Ótimo, agradeço o detalhe e parabéns pela iniciativa. Próxima pergunta vem do Matheus Amaral, do Banco Inter. Matheus, por favor, pode prosseguir. Olá, pessoal, bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ok. Minha pergunta é relacionada à Brasilprev. A gente viu aí níveis de solvência em torno de 183%. Vocês estão com um nível de RED também, 83% do GPM. A gente pode esperar para a Brasilprev com um pouco mais de controle aí dessa volatilidade dos indicadores de mercado, uma distribuição dos proventos em relação à Brasilprev. A gente viu que ela tinha lá atrás segurado um pouquinho para conter aí essa solvência, essa questão regulatória. Então, a gente pode esperar, pelo menos para esse ano, já que a Brasilprev volte a ter um nível de distribuição de proventos aí, até para contribuir com a distribuição da holding como todo. Bom, Matheus, a gente não descarta essa possibilidade, não, tá? É algo que pode perfeitamente acontecer, mas em termos de timing, né, mais para o final do segundo semestre. Pessoal, tá? desculpa, eu só não consigo ouvir vocês. Consegue ouvir agora? Matheus? Consegue nos ouvir, Matheus? A gente está normal aqui.
Bom, Felipe, eu vou concluir o raciocínio aqui, depois pode passar por escrito para ele, se for o caso, tá? Então, a gente não descarta essa possibilidade, talvez em termos de timing, isso deva acontecer mais no segundo semestre, tá? No primeiro semestre, por conta de todos esses eventos de sinistralidade, a gente está, do seguro agrícola, a gente está administrando bem a liquidez, então o payout do primeiro semestre, ele pode ficar um pouco abaixo da média que a gente espera até para o ano todo, né? Se você olhar em termos de distribuição no ano, um payout um pouco menor no primeiro semestre e mais forte no segundo semestre do ano, onde a gente espera ter uma visibilidade maior do cenário, tá? Mas a gente não descarta essa possibilidade de redução desse colchão que nós temos hoje na Brasilprev, tá? Ok, a próxima pergunta do Luiz Fernando Azevedo, do Banco Safra. Luiz, por favor, pode prosseguir. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, eu tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up com relação ao seguro rural, né? Vocês falaram que houve um aumento da demanda por conta aí dessa visão, né, de aumento de sinistralidade, melhor percepção do produto, né? Queria saber se vocês mudaram a forma de precificar, né? Se o aumento do sinistro agora, que parece que foi realmente meio fora da curva, está fazendo vocês aumentarem o preço, né? E reprecificar o produto que poderia, mais a médio prazo, trazer o índice de sinistralidade mais para baixo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, com relação à corretora, com relação à expectativa de bônus de performance, né? Vocês citaram que o prestamista está um pouco mais fraco, né? Eu queria que vocês lembrassem quais que são os produtos que estão elegíveis a bônus de performance e se a expectativa para o ano, né? Se a receita com o bônus de performance vai cair ou se ainda dá para ver algum crescimento com relação a esse item. Obrigado. Bom dia, Luiz. Obrigado pelas perguntas. Eu vou falar um pouquinho da primeira aqui e passo para o Rafa falar da questão do prestamista. Sobre a questão da demanda do seguro rural, em relação a preço, sim, tá? Nós estamos bastante atentos a isso. A gente já fez algumas adequações, mas esse é um processo constante, tá? Não só do seguro rural, mas de outros produtos. A gente tem sido muito diligente, está muito atento a qualquer movimento de mercado, até porque realmente, nesse caso específico do rural, como eu falei, a demanda cresce, o apetite da concorrência ele arrefece, até porque tem seguradoras aí que sofreram bastante, até pelo porte, em relação ao volume de sinistralidade. Tá? Então, nós fizemos já algumas adequações, mas estamos muito atentos e esse é um processo constante que a gente tem conduzido aqui praticamente no dia a dia. Tá? Legal. Temos... Deixa eu só responder a segunda pergunta aqui do Luiz. Bom, Luiz, com relação a bônus de performance, tá? Os produtos elegíveis, vida e prestamista. Por enquanto, a gente está trabalhando aqui no cenário mais conservador para prestamista, assumindo que nós não vamos reconhecer bônus de performance vindo do produto prestamista ao longo desse exercício, tá? Por outro lado, um seguro de vida, a gente espera, assim, um reconhecimento de receita advindo de bônus de performance, né? Quando a gente olha o comparativo ano contra ano, é de esperar um volume menor dessa receita no ano como um todo, tá? Embora é sempre importante lembrar que impacto para resultado, né, ele acaba sendo bem menor do que o impacto na receita da corretora, porque, vamos lá, assim, a grosso modo, 75% dessa receita acaba sendo anulado por uma despesa na seguradora, né? Temos uma pergunta aqui que veio por escrito pelo Perney e tem a ver com também a questão do rural, a sinistralidade que a gente teve, que é em relação à política de resseguro. Se a gente pretende manter o nível, se manteve agora no primeiro trimestre, toda essa despesa que a gente teve de sinistros avisados, se tem 80% de resseguro em média como tinha no passado e qual a expectativa para o próximo ciclo, para o próximo ano safra.
Bom, não houve alteração na nossa retenção de risco no seguro agrícola, né? No ano passado foi de 20%, para o próximo ciclo se mantém 20% de retenção, tá? 80% ressegurado. Mais uma pergunta também que aparece em todo o call, tem a ver com o que já perguntaram em relação ao Brasilprev também, expectativa de dividendos para o ano, estão querendo saber o payout, o que a gente está imaginando. Assim, hoje a gente trabalha aqui com a volta do payout no nível ali mais próximo do que daquele que a gente observou, né, até 2019. Tá? Algo entre 80%, 90%, assim, é totalmente factível. Né? Então, a questão nesse exercício especificamente vai ser a distribuição desse payout ao longo do primeiro ou segundo semestre, tá? Mas para o exercício fechado deve-se se tornar esse patamar similar àquele que a gente via, né, até 2019. Agora a gente não tem mais nenhuma pergunta, nenhuma mão levantada aqui, nenhuma pergunta no Q&A. Então, Rafael, Ulisses, se quiserem fazer uma conclusão aí do call, podem ficar à vontade. Eu só queria agradecer mais uma vez, né, a participação de todos, nosso call de resultados e colocar à disposição, né, também como time de relações de investidores da companhia, caso os senhores tenham alguma dúvida adicional que não foi esclarecida aqui no call. Da mesma forma, agradecer a todos aí por participarem aqui conosco, dizer para vocês que estamos muito otimistas aí, desde esse resultado do primeiro trimestre, e que a gente espera que, de novo, né, com esse retorno do financeiro mais adequado, o retorno dos índices de sinistralidade a uma normalidade, aliado ao nosso crescimento operacional, que vem sendo bastante robusto, a gente está muito otimista aí para apresentar resultados cada vez melhores ao longo desse ano. Muito obrigado a todos. Concluímos então aqui a nossa reunião do primeiro trimestre. Pedir só quando terminar a sessão do Zoom, se puderem responder um questionário de feedback que vai aparecer, a gente agradece bastante. Obrigado e bom dia a todos.